alunas do quarto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vivian, professora de História, e na aula de hoje a gente vai começar um novo ciclo de estudos. Como você já deve ter visto aí pelo título desse vídeo, a gente vai começar a estudar cidades e como ocorreu o crescimento das cidades. Então você pode acompanhar o conteúdo de hoje lá no capítulo 7 do volume 4 do seu material didático de História, entre as páginas 3 e 5. Beleza? Então bora lá começar. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo novo, é muito importante a gente relembrar o que a gente já veio discutindo lá nas nossas últimas aulas. Então, se você se lembrar, nas nossas últimas aulas, a gente viu como o Brasil teve um grande desenvolvimento econômico devido à produção e venda do café. E o dinheiro dessa venda do café, em grande parte, foi utilizado para se investir no desenvolvimento das indústrias. Então, como consequência da venda e da grande exportação, ou seja, da venda para outros países do café aqui do Brasil, a gente conseguiu investir muito nas indústrias. Então, o Brasil passou por um acelerado processo de industrialização. E, se você lembrar também lá dos nossos últimos vídeos, a gente também trabalhou o processo de industrialização. E a gente viu que essas indústrias, elas estavam localizadas nas cidades. Então, com o consequente crescimento das indústrias, a gente também teve o crescimento das cidades. Então, todo esse processo de crescimento urbano que a gente vai trabalhar nesse vídeo e nos próximos, ele é uma consequência direta e está intimamente relacionado com o processo de industrialização do Brasil e com o desenvolvimento das indústrias que estavam ali nas cidades. Então, quando a gente pensa em crescimento das cidades no Brasil, a gente também está pensando em crescimento industrial. Beleza? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E para a gente conseguir pensar um pouco melhor nisso que eu acabei de falar aqui para você, nessa relação entre café, indústria e cidade, a gente tem lá no seu livro didático, na página 2 do capítulo 7, uma imagem que eu queria analisar aqui com vocês. Então, quando a gente observa essa imagem, a gente consegue ver ali na parte de baixo algumas pessoas colhendo o café. Então, a gente tem aqui representado uma plantação de café. Ali na parte central da imagem, bem no meio, a gente tem o que a gente chama de carro de boi. Carro de boi é uma carroça que é locomovida por bois. E ela é utilizada para fazer a locomoção, de seja o que for. Nesse caso, ela está sendo utilizada para fazer a locomoção das sacas de café. Ela é um tipo um pouco mais antigo de forma de locomoção, mas que ela ainda pode ser encontrada no campo. Ali, um pouco mais atrás, próximo à carroça, a esse carro de bois, a gente tem um galpão onde eles guardam as sacas de café. E nesse galpão a gente tem ali escrito Café do Brasil. Então a gente está fazendo uma referência que esse café é produzido aqui no Brasil. Lá na parte de cima da imagem, no canto direito, a gente tem uma grande cidade. Então a gente consegue ver vários prédios. A gente também tem um caminhão que está escrito ali Café do Brasil, indo em direção a essa cidade. Então, o que a gente pode tirar dessa análise? A gente está vendo que esse produto do campo, então esse café produzido no campo, ele está indo em direção a essa cidade. Então, essa relação entre campo e cidade. O produto do campo, ele é destinado principalmente para o consumo nas grandes cidades ou para a exportação, para venda para outros países. A gente também pode fazer uma interpretação que diga que esse café, então, que está sendo levado às cidades. Então, o café levou ao desenvolvimento dessas grandes cidades, que nem a gente já falou, o café ajudou na industrialização e a industrialização levou ao crescimento das cidades. Outro aspecto muito importante, muito interessante que a gente pode analisar aqui nessa imagem é que ali no canto direito vocês podem ver um caminhão de mudança. Então a gente tem ali um caminhão que está com vários móveis de utilização em casa mesmo. Então o que a gente pode ver é que esse caminhão ele está indo do campo para a cidade. Então, se a gente está se mudando do campo para a cidade, a gente já pensa nessa mudança das pessoas que moravam no campo para as cidades. E essa mudança ela pode ter ocorrido por diversos motivos. Mas quando a gente pensa que nesse cenário
de industrialização do país e crescimento das cidades, a gente pensa nessa busca por empregos e melhores condições de vida. Então, essas cidades que estão crescendo bastante, que têm as indústrias que estão se desenvolvendo, elas, consequentemente, vão ter mais oportunidades de emprego. Então, essas pessoas que moram do campo, elas vão sair, então, dessa região rural e em direção à região urbana, às cidades, principalmente em busca de emprego e de melhores condições de vida. Então, essas são algumas interpretações e alguns aspectos interessantes que a gente pode tirar aqui dessa imagem que está lá no nosso material didático. Então, como a gente já comentou aqui, esse processo de crescimento das cidades, ele está intimamente relacionado com o processo de industrialização do Brasil. O processo de industrialização no Brasil, ele começou principalmente lá no início do século XX, lá pelos anos de 1900. E ele continuou durante todo esse século. Mas, quando a gente pensa em crescimento das cidades, em mudança das pessoas do campo para morar na cidade, a gente pensa principalmente lá nos anos de 1950, quando ocorreu um grande êxodo rural. Quando a gente pensa em êxodo rural, a gente pensa em mudança das pessoas que moravam no campo, na região rural, para a região urbana. Então, esse grande êxodo rural vai acontecer lá em 1950 e vai levar ao grande crescimento das cidades. Então, esse crescimento das cidades, ele vai estar relacionado por essa mudança das pessoas para morarem nas cidades em busca de novas e melhores condições de vida e também de novos empregos que elas poderiam encontrar lá nas cidades. Então, nesse cenário de crescimento das cidades, a gente pode pensar lá principalmente no grande desenvolvimento de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que, como a gente já viu lá nos nossos últimos vídeos, eram grandes polos de produção do café e, consequentemente, foram grandes polos de industrialização aqui no Brasil, mas a gente também pode pensar em outras cidades que também se desenvolveram muito nessa época, como, por exemplo, Manaus e Porto Alegre. Mas a gente pode sim perceber esse grande processo de crescimento das cidades por todo o Brasil durante todo o século XX. As pessoas, então, elas eram atraídas para as cidades pelas novas oportunidades de emprego que elas poderiam encontrar. Mas o que elas nem sempre encontravam eram boas condições de vida e de moradia. Isso porque em grandes regiões, em grandes partes dessas cidades, você não encontrava acesso à água encanada, saneamento básico, eletricidade e acesso a transporte público. Isso porque as cidades elas não estavam preparadas para esse grande crescimento pelos quais elas passaram. Então foi necessário que elas passassem por um grande processo de reforma e modernização e urbanização para conseguir receber e tratar melhor toda essa nova população que passou a morar nas cidades. Com esse processo de reforma e modernização pelas quais as cidades passaram, a gente também vai perceber um processo de mudança da população mais pobre dos centros para as periferias. Isso porque, enquanto eles foram chegando, essa população ela foi se concentrando ali principalmente no centro das cidades. Só que, com esse processo de reforma e modernização, elas foram acabando sendo obrigadas a sair desses centros das cidades, que foram acabando sendo destinados mais para um comércio e para a parte da vida urbana, vamos dizer assim, e elas foram acabando sendo deslocadas para as periferias, para as regiões, então, em torno desse centro das cidades ou ainda mais afastadas. Só que essas periferias não passaram pelos mesmos processos de reforma e modernização que os centros das cidades passaram. Então, essas pessoas, essa população mais pobre, acabou continuando com uma condição de vida precária e sem acesso a recursos como água encanada, esgoto e eletricidade. Além disso, o grande crescimento das cidades também teve consequências ambientais, teve consequências para o meio ambiente. A gente pode pensar nisso porque é muito importante a gente refletir que antes das cidades existirem nos locais onde elas estão hoje, ali existia vegetação nativa, ou seja, a vegetação que sempre teve naquele local, que cresceu ali desde sempre. Então, essa vegetação que estava ali naquele local, ela foi tendo que ser retirada enquanto a cidade crescia, para dar lugar para os prédios, ruas
e etc. Então, de acordo com o crescimento da cidade, quando elas foram crescendo, novos bairros foram sendo criados para conseguir receber toda essa população que estava chegando, muita vegetação nativa foi desmatada e foi retirada. Então, essa foi uma grande consequência aí ambiental do crescimento das cidades. A gente também pode pensar em outras consequências para a vida cotidiana das cidades, que também está relacionado com essas consequências ambientais. A gente pode pensar, por exemplo, no problema que as cidades enfrentam com enchentes e alagamentos. Isso porque grande parte das cidades tem ruas, e essas ruas foram asfaltadas para facilitar o transporte entre as diferentes regiões da cidade. E esse asfaltamento, ele dificulta o escoamento da água. O que é esse escoamento da água? É a absorção da água pelo solo, que é um processo natural. Mas como a gente tem essa camada de asfalto, esse escoamento, essa absorção da água pelo solo acaba sendo dificultado. Então essa água não tem para onde ir. Então é por isso que a gente tem nas grandes cidades uma maior tendência a ter esses alagamentos e enchentes quando tem uma chuva muito forte. É claro que foram sendo desenvolvidos bueiros e sistemas de escoamento de água com a tubulação por baixo da terra, só que a gente também tem que pensar que com o lixo que é muitas vezes jogado na rua, esses bueiros acabam sendo entupidos e também dificulta essa vazão, esse escoamento da água para o subsolo. Então, essas são algumas consequências que as grandes cidades enfrentam, que estão relacionadas com essas mudanças no meio ambiente. Tudo isso que eu falei para vocês aqui pode ser percebido muito bem nessas duas imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Elas são duas imagens da Avenida Paulista, que é uma das principais ruas de São Paulo, um grande ponto turístico, também um importante centro comercial para a cidade de São Paulo. Então, a gente vai ver as duas fotos da Avenida Paulista. A foto que está aqui no lado esquerdo é lá de 1902. E a foto do lado direito é de 2017. E a gente parece... E analisando essas fotos, parece que nós estamos vendo dois locais completamente diferentes. Ali na foto de 1902, a gente vê uma rua pequena, estreita, que não está asfaltada. A gente vê também grande número de árvores em torno dessa rua. A gente vê um pouco número de casas, que são grandes casarões. Nesse caso, são as casas dos grandes cafeicultores, porque como a gente já estudou, São Paulo era um grande polo de produção cafeicultora do Brasil. E ali, ao entorno da cidade, a gente consegue ver uma grande vegetação. Então, a gente pode perceber uma grande mudança para a foto lá de 2017, que, impressionantemente, é do mesmo local. Então, a gente vê que agora a rua, ela já é bem mais larga, ela está asfaltada. A gente não vê um grande número de árvores ao entorno dessa rua. A gente vê que aquelas poucas casas foram substituídas por um grande número de prédios. Então, a gente consegue ver por ao entorno dessa rua um grande número de prédios e a gente não consegue mais observar aquela paisagem com uma grande vegetação. Então, até o horizonte lá da foto, a gente consegue ver prédios. Então, aqui, essa foto ilustra muito bem o grande crescimento pelo qual a cidade de São Paulo passou, mas que também pode ser percebido em outras cidades pelo Brasil. E também algumas das consequências que eu falei aqui desse grande crescimento, como o desmatamento, então como aquela tirada daquela vegetação nativa, o crescimento do número de moradias para conseguir receber toda essa nova população que estava chegando na cidade, e também o asfaltamento, que muitas vezes pode levar a essa dificuldade quando tem uma chuva muito forte e, consequentemente, a enchentes e alagamentos, que são alguns dos problemas que as grandes cidades enfrentam. Então, gente, a nossa aula de hoje já vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito pela atenção. E antes de você ir embora, eu também queria deixar a sugestão de uma atividade.
queria deixar a sugestão da atividade lá da página 3 do seu capítulo 7 do material didático de História. Se você não tem acesso ao material didático, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa descrição da atividade para que vocês possam fazer ela sem nenhum problema. E eu também convido vocês para assistir o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção e também alguns comentários sobre essa atividade que eu deixei aqui para vocês. Beleza? Eu conto com vocês então para fazer essa atividade e a gente se vê lá no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigada!